Paz e graça, queridos, Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos, entrem. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, Aleluia. me esvazio de mim. Deus abençoe a todos. Hoje nós vamos falar sobre a tese, que é uma ação, a antítese, a reação, que vai formar a síntese, que é o produto do resultado. Nós vemos muito isso em academias, em faculdades, universidades, seminários, mas nós vamos trazer também para o preâmbulo da Bíblia. A Bíblia ela se dá pela tese, a antítese e depois a síntese. Olha, o que eu faço, o que eu ajo, o contraponto e a conclusão, o resultado. É pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, amém, Jesus. Possamos diminuir, meu Pai, o Senhor venha crescer, meu Deus, em nome de Jesus. Vem incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos meditar em 1 Reis, capítulo, versículo 21. 1 Reis, capítulo 21, do 1 ao 4. E diz o seguinte: toda ação provoca uma reação. A tese ela se dá pela ação, a antítese pela reação, pela contraponto, e a síntese pelo resultado. E diz o seguinte: e sucedeu depois dessas coisas, tendo Nabote, os Jizreelita, uma vinha que em Israel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Até aí, tudo bem. Que Acabe falou a Nabote, dizendo: dai-me a tua vinha, para que me sirva da horta, pois está vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela, ou se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei
a sua valia em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: guarda de mim, Senhor, do que eu te der a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso, indignado à sua casa por causa da palavra que Nabote, os Jizreelita, lhe havia falado, dizendo: não te darei herança dos meus pais. E deitou-se na sua cama e voltou-se o rosto e não comeu pão. Porém, vindo a ele, Jezabel, sua mulher, lhe disse: que é que está tão desgostoso teu espírito e não comes pão? E ele disse: porque falei a Nabote, o Jizreelita. Ele disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele lhe disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão e alegra-se teu coração, eu te darei a vinha de Nabote, o Jizreelita. Muito bem. Então, queridos, Nabote, ele tinha uma vinha, aquela vinha pertencia a Nabote por direito. E geralmente a ação se dá por um motivo, nesse caso foi um motivo torpe, ganancioso. A vinha era de Nabote e Acabe, ele quis a vinha de qualquer jeito. Como era a herança dos pais, tinha um valor sentimental, tinha um valor peculiar, tinha um valor intrínseco que dinheiro nenhum poderia comprar. Dinheiro nenhum podia comprar. Mas Acabe, ele recebeu o não de Nabote, porque Nabote falou: eu não vou vender porque isso significa muito para mim, tem um preço inestimável. Você pode oferecer o valor que quiser, mas eu não vou vender. Aí Acabe ficou mimizento, vitimista, como são algumas pessoas de hoje. Ele se vitimizou, ele veio de falar: olha, o cara não quis vender, problema dele. E até então, queridos, Jezabel tinha tocado terror juntamente com Acabe. Porque Acabe, ele tinha tirado os altos do Senhor. Tinham tocado terror em Israel. Quebrado princípios, quebrado valores instituídos pelo próprio Deus. Pois bem, aí você vai ver o que? A síntese, a tese. Aí nós vamos ver o que? A antítese, a reação, né? A reação contrária de Acabe e a reação contrária de Jezabel. Versículo 21, do 5 ao 16 diz, do 8 ao 16: então escreveu cartas em nome de Acabe. Então Jezabel escreveu carta em nome de Acabe e as selou com seu sinete e mandou as cartas nos anciões e nos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas dizendo: apregoai um jejum e ponde a Nabote acima do povo, e ponde defronte deles 2 homens, filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemar-te contra Deus e contra o rei, e trazei-o fora e apreendei, apedrejai-o para que morra. E os homens da sua cidade, os anciões e os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezabel lhe ordenara, conforme estava escrito nas cartas que lhes mandara. Muito bem. Apregoaram o jejum e puseram a Nabote acima do povo. Então fizeram 2 homens, filhos de Belial. Belial quer dizer mal, um Deus perverso, um Deus mau, um Deus da maldade. E puseram defronte dele os homens, filhos de Belial, testemunha contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. O levantaram para fora da cidade, apedrejaram com pedras e morreu.
apedrejado com pedras e morreu. Então enviaram a Jezabel, dizendo: Nabote foi apedrejado e morreu. E sucedeu que, ouvindo Jezabel que lá fora estava apedrejado Nabote e morrera, disse Jezabel a Acabe: Levanta-te e possui a vina de Nabote, o Jizreelita, a qual ele recusou dar por dinheiro, porque Nabote não vive, mas é morto. E sucedeu que, ouvindo Acabe que já Nabote era morto, Acabe se levantou para descer para a vinha de Nabote, o Jizreelita, para a possuir. Queridos, tanto esse texto como o texto de Davi, para mim, são os textos mais covardes de pessoas que se comportaram na Bíblia. E você vai ver o que? A reação, né? Nabote, ele teve uma ação, princípios e valores. Acabe, ele não aceitou a reação de Nabote. Você viu aqui que eles pegaram os filhos de Belial, né? Os filhos desse deus pagão, ímpio, cruel, e fez com que difamassem, levantasse calúnia contra Nabote. Então, veja só, Belial é um demônio presente na mitologia cananita que determinava como adversário do povo escolhido, né? Então, o Belial, ele é um demônio. Então, é um espírito maligno. E você pode perceber que Nabote, ele defendeu o seu reino, aquilo que era com unhas e dentes. Só que Jezabel, ela planejou um plano, ela planejou, né? E ela tentou atingir Nabote, né? Ela tentou atingir Nabote. Então, só que Nabote, queridos, ele foi um homem de princípios e valores. Ele morreu, mas morreu honrado. Ela pegou alguns homens influentes e incriminou de forma pérfida, sórdida, traiçoeira, desumana, cruel, vil a Nabote. E Nabote foi apedrejado e morto. Ele levantou algumas falsas testemunhas e o mal, ele fez aquilo que deveria fazer, e Nabote foi morto, né? Nabote, ele foi morto, mas foi morto de uma forma injusta. Ele foi morto de uma forma totalmente insana por Jezabel e Acabe. Jezabel e Acabe estavam sendo dominados por um espírito das trevas, o espírito da destruição, o espírito da confusão, o espírito da intriga, da briga, o espírito do erro. Aí vem, queridos, as antítese divina. E aí que eu gosto. Aí entra a palavra que eu gosto. E que a palavra de Deus, ela vai se cumprir em 1 Reis, capítulo 21, de 17 ao 19. Aí você vai ver como Deus se manifesta. Então veio a palavra do Senhor Elias, o tibista, dizendo: Levanta-te, desce para encontrar-se com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Esse que está na vinha de Nabote, aonde tem descido para possuir e fartilhais, dizendo: Assim diz o Senhor, porventura não matar-te e tomar-te a herança? Far-lhe-ás mais, dizendo: Assim diz o Senhor, no lugar que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão teu sangue, o teu mesmo. E disse Acabe a Elias: Já me achaste inimigo meu? E ele disse: Aceite
porquanto já te vendeste para fizeres que é mal aos olhos do Senhor. Eis que trazei mal sobre ti e arrancarei a tua posteridade, arrancarei de Acabe todo homem, como também o cerrado e o desamparado em Israel. E farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nabate, e como a casa de Baasa, filho de Aiás, por causa das provocações com que me provocar, que fizeste pecar Israel. Vai vendo. E também acerca de Jezabel falou o Senhor, dizendo: os cães comerão e a Jezabel junto aos antemuros de Israel. Aquele que de Acabe morrer na cidade, os cães o comerão, e o que comer no campo, as aves do céu comerão. Porém, ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. E fez grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme tudo que fizeram os amorreus, quais o Senhor lançou fora da sua possessão de diante dos filhos de Israel. Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo essas palavras, rasgou seus vestidos e cobriu a sua carne de saco e jejuou, e jazia em saco e andava mansamente. Então veio a palavra do Senhor a Elias Tebita, dizendo: não viste que Acabe se humilha perante mim? Porquanto, pois, se humilhara perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho trarei este mal sobre a sua casa. Então, queridos, Deus mandou uma intimação para Acabe e para Jezabel. Só que Acabe, ele se humilhou, e o castigo poderia ser pior para Acabe, e Deus passou a mão porque ele se humilhou, ele se quebrantou. Mesmo assim, ele foi orgulhoso e, infelizmente, a conta chegou para Acabe. Como nós falamos aqui anteriormente no texto, onde ele foi, se escondeu, tinha uma brecha, e a flecha, justamente numa brecha total, a única brecha que tinha foi a brecha que entrou e destruiu Acabe. O interessante, queridos, que eu gosto aqui de ver a antítese de Deus, a reação de Deus. A antítese de Deus, a reação de Deus em meio aos problemas. Queridos, por isso que eu falo, em meio aos problemas você não está só. Em meio aos problemas, Deus peleja por você. Em meio aos problemas, Deus tem uma solução para você. Em meio aos problemas, Deus tem algo de poderoso para fazer na sua vida. Para lhe guiar, para lhe conduzir, para lhe instruir, para lhe dar direção, para lhe dar um caminho, abrir um caminho no meio do erro. E Deus, ele faz assim, queridos. Você lembra que essa Jezabel e Acabe tinham tocado o terror. Mas quando ele fez essa injustiça, esse ato vil, louco, insano, traiçoeiro, perverso e mau, aí próprio Deus se levantou e mandou a palavra para Elias. E Elias largou o doce. E Acabe, ele falou: mas rapaz, você me tem como um inimigo? Não era. O inimigo de Acabe não era Elias. O inimigo de Acabe era Deus. O inimigo de Isabel não era Elias. O inimigo de Isabel era Deus, porque eles tinham feito coisas abomináveis diante de Deus. Porque, querido, com Deus não se brinca. Deus não deixa escarnecer. É que eu falo, Deus não deixa escarnecer. O que o homem plantar, ele vai semear. O que o homem plantar, ele vai colher. O que o homem semear, ele vai colher. Não existe dois pesos e uma medida para Deus, não. Existe dois pesos, duas medidas. Deus vai julgar de uma forma imparcial. O homem, ele julga de uma forma parcial. O homem, ele julga de uma forma errada, injusta. O homem, ele julga de uma forma da concepção dele. Mas Deus, ele julga de forma imparcial. Imparcial.
né? E Deus ele julgou, ele viu que Nabote estava certo, e Jezabel e Acabe pensou que ficou por isso mesmo. E Jezabel e Acabe pensou que eles iam triunfar, macularam um plano diabólico, pérfidos, um plano terrível. Só que eles pensaram que ia ficar por isso mesmo, e Deus trouxe luz, Deus trouxe à tona. A Bíblia fala que não há nada que esteja encoberto que não venha a ser revelado. A Bíblia fala que Deus revela o oculto escondido e com ele mora a luz. E Deus fez fluir essa perversidade que Acabe fez com Nabote. Não precisou levantar ninguém para defender os familiares de Nabote. Não precisou ninguém levantar para ver a injustiça que tinha feito com Nabote, mas Deus ele viu e Deus agiu e Deus se colocou como o braço forte de Nabote. Aí você vai ver aqui, queridos, o acontecimento. Você vai ver o acontecimento da profecia. Aí você vai ver a síntese, ou seja, o resultado, como terminou a vida de Jezabel, que foi o grande estopim. Acabe já tinha sido exterminado pelos seus inimigos, porque Deus entregou Acabe aos seus inimigos. E Jezabel, a mesma forma, como se encontra aqui em 2 Reis, capítulo 9, versículo 30 a 37. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então eu quero dizer, queridos, que Deus ele é maravilhoso. Com Deus não se brinca, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. E Jeú veio de Israel, que ouvindo Jezabel, se pintou em volta dos olhos, enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. Entrando Jeú pelas portas, disse ela: teve pai Zinri que matou a seu senhor? E levantou ele o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? E os 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: lançai de alto a baixo. E lançaram-na de alto a baixo, e foram salpicados com seu sangue a parede dos cavalos, e ele a atropelou. Entretanto ele, pois, e havendo comido e bebido, disse: olhai por aquela maldita, e sepultai-a, porque é filha de rei. E foram para sepultar, porém não acharam senão somente a caveira e os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e não fizeram saber ele essa palavra do Senhor, o qual falou pelo ministério de Elias. Olha que profecia, queridos. Mais uma vez a profecia se cumpre. Num pedaço do campo de Israel, os cães comerão a carne de Jezabel. E o cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo, num pedaço de Israel, que não se possa dizer: esta é Jezabel. Então os cães vieram ali e comeram as carnes de Jezabel, né, da defunta Jezabel, e ali mesmo fizeram suas necessidades. Interessante, queridos, que ele não comeu as mãos, né, a caveira, a cabeça, os pés, as palmas e as mãos. Segundo os estudiosos, a caveira, a sua cabeça era onde ela maquinava o mal, e os cães, ela foi tão detestável, tão abominável, que os cães até não comeram, né, por tanta indignação representada até pelo próprio Deus. Ou seja, ela maquinava tanto mal, era uma mulher tão perversa, que os cães comeram todo o corpo, mas a cabeça deixaram de lado. Porque a cabeça, onde saem as maquinações do homem, onde saem as perversidades do homem, onde saem os pensamentos do homem. E
Que nossos pensamentos, queridos, possam ser guiados, produzidos por Deus. Que possamos ter pensamentos que venham glorificar o nome do Senhor Jesus. Que possamos ser pessoas que venham trazer a paz, trazer a solução. Que possamos ser um elo de cura para a vida das pessoas. Interessante que também as mãos, as palmas das mãos, foi aonde Jezabel fez muita maldade. Ela fez muitas coisas ruins para as pessoas. A mão representa a ação. Os cães se recusaram a comer as mãos porque das mãos de Jezabel havia muito sangue, havia muita destruição, havia muita sujeira, muita podridão. As suas mãos estavam sujas, suas mãos estavam meladas, imundas, não somente no contexto material, mas no contexto espiritual. Os cães se recusaram a comer, uma forma de indignação do próprio Deus. Uma outra alusão aos seus pés se apressaram para fazer o mal, seus pés se apressaram para perseguir, para fazer coisas terríveis, coisas abomináveis diante de Deus. E os cães também recusaram a comer os pés de Jezabel. E nesse caso, ela se tornou apenas estrume porque fez tanta coisa ruim diante de Deus, diante dos homens, que acabou se tornando literalmente estrume de cachorro. É um fato muito lúdico, muito estranho, mas, queridos, foi para Deus marcar que com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. E Acabe, infelizmente, ele foi convincente e conveniente com tudo aquilo que Jezabel fez. Acabe, ele era rei, ele era o homem de Israel, mas acabou sendo um capacho, acabou sendo um homem covarde, acabou sendo um homem abominável diante de Deus. Porque eu sempre falo, o errado não era Jezabel. A princípio, e tudo errado foi Acabe. Porque se Acabe ele parasse, Jezabel, fique no seu lugar, porque o seu limite é até aí. Eu sou o rei de Israel. Mas isso acontece, queridos, com pessoas que perdem a visão de Deus, se encantam com as coisas do mundo, é enganado, é ludibriado pelas coisas que o mundo tem, pelas que o mundo oferece, e acabam pagando muitas das vezes com a sua própria vida. Porque o diabo ele veio roubar, matar e destruir. Mas Jesus ele dá vida e vida com abundância. Era necessário, era mister, que Acabe ele pudesse ser um arauto de Deus, mas Acabe, nós vimos aqui, ele fez o que era mal diante do Senhor. Ele fez o que era mal diante do Senhor. E ele escreveu uma carta: se sois meus os ouvidos, a minha voz, tomais as cabeças dos homens, dos filhos do Senhor, amanhã, vinde a mim, a Israel. Né? Ou seja, ele fazia coisas terríveis. Ele fazia coisas que abominavam ao Senhor. Mas, queridos, com Deus não se brinca. O que o homem plantar, ele vai colher. Ele vai colher. E quando o profeta Elias foi entregar o recado, ele falou: você é meu inimigo agora? E Elias falou: você é inimigo de Deus. Você se torna meu inimigo, não se torna inimigo de Deus. Porque quem, queridos, resistiu com Deus, quem pelejou com Deus, quem endureceu com Deus, teve paz. É isso que eu digo, os nossos inimigos são inimigos de Deus. A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades. Então você vai ver aqui, queridos, a síntese, o resultado, o desfecho
sendo esclarecido e o nome do Senhor tem sido glorificado. E Acabe ele fez o que era mal diante do Senhor. Ele profanou o templo também, colocando poste de ídolos, fechando o templo, colocando imundícias no templo físico, e isso era resultado do seu coração, porque ele fez o que era mal diante do Senhor. E o Senhor aborreceu essa atitude de Acabe. Então, queridos, a Bíblia, você vai ver isso muito na Bíblia, a síntese, a tese, ou seja, a ação, a antítese, a reação de Deus, e a síntese, o contexto, o desfecho sendo esclarecido. Em toda a história narrativa bíblica, você vai ver sempre a ação, a tese, a reação, a antítese e o resultado, né? A síntese. O que aconteceu não somente com Ramã, Mardoqueu, tem a síntese, a tese e a antítese. O que aconteceu com os muros de Jericó tem a síntese, a antítese, tem a síntese, a antítese e a tese, a antítese e a síntese, melhor. Ou seja, ação, reação e resultado. Ação, reação e resultado. Toda ação provoca uma reação e toda reação ele tem um resultado no mundo espiritual. É por isso que nós devemos nos comportar como verdadeiro homem de Deus. O homem, queridos, mais poderoso do universo é o homem de Deus. Alguém vai dizer que o homem mais poderoso do universo é o pastor. Eu não vou dizer nem o pastor, mas o homem mais poderoso do universo é o homem de Deus que sabe o valor dessa palavra, que sabe o valor e como utilizar essa palavra, que sabe o valor e como exercer a sua função ministerial na sua casa, mudando a atmosfera, mudando sentenças, mudando situações para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Nós podemos observar que Elias ele foi um homem que foi segundo o coração de Deus também. Um homem que Deus amou muito Elias. Deus amou muito Elias. E hoje, queridos, nós estamos nesse presente século, vivendo no tempo final para o arrebatamento da igreja e que possamos ter ação gerada pelo Espírito Santo. Possamos ser homens e mulheres de Deus cheios do Espírito Santo, que venha reagir